Talvez você querer algo demais na hora errada é o que está te impedindo de conseguir. E eu vou te explicar melhor o porquê. Nos últimos dias eu lembrei de uma frase que é: trabalhe com o que você goste. Mas o que não dizem dessa frase é que para você trabalhar com o que você gosta, você primeiro tem que trabalhar com algo que não gosta. Você tem que trabalhar primeiro com algo que pague suas contas. Porque se você não nasceu herdeiro, você não tem a facilidade de poder escolher com o que trabalhar sem se preocupar em pagar as contas, ou se você vai passar alguma necessidade. Então, para a maioria das pessoas, trabalhar com o que você gosta vai demorar para isso acontecer. Isso pode ser que seja um sonho. Às vezes você fazer o que você gosta não vai pagar as contas no começo, vai demorar muito. E como que você vai fazer para viver daí? Você tem que escolher um caminho que você consiga se sustentar. E por muito tempo eu caí nessa mentira, vamos dizer assim, que não, eu tenho que trabalhar com o que eu gosto, eu tenho que aproveitar minha vida, eu só tenho uma vida, é hora de viver. Eu acabei tomando decisões muito erradas, sabe? Eu tratei como meu trabalho CLT como um vilão, que eu era uma vítima ou algo assim. E na verdade não é bem assim. Trabalhar na CLT é ruim mesmo, mas você tem que entender que isso é uma fase e é um processo, e que você tem que passar por essa fase, sabe? E caindo nessa ilusão de que eu tinha que trabalhar com o que eu gosto, eu pedi demissão do meu serviço de CLT. Não era um trabalho que pagava muito, entende? Era um salário mínimo. Eu falei, não, dane-se, eu vou arriscar aqui, porque pelo menos eu vou tentar, se tudo der errado. Já faz uns 6 meses que eu saí pra tentar trabalhar com edição de vídeo. Eu não sou um editor ruim, sabe? Eu sou um editor bom. Eu entendi que as coisas não são tão fáceis e não é tudo maravilhoso igual as pessoas falam. E é óbvio que eu acabei fracassando nessa minha ideia de trabalhar com o que eu gosto. Porque a grande parte disso foi culpa minha. Eu assumo, porque eu me tornei meio preguiçoso. Mas eu entendi o porquê eu fiquei preguiçoso, sabe? Quando a gente tenta trabalhar com o que a gente sonha, a gente acaba colocando muita pressão nisso. Ainda mais se você não tem outra renda fixa. E foi isso que fez com que eu não conseguisse, porque você coloca tanta pressão em fazer aquilo dar certo e você tenta encurtar o tempo daquilo que era necessário para dar certo. Vamos supor, isso daqui é possível dar certo em 1 ano, mas você tenta fazer isso dar certo em 6 meses ou em menos. E é aí que as coisas começam a dar errado. Você coloca tanta pressão em si mesmo, você fala, não, eu tenho que começar a ganhar dinheiro nesse mês, porque minhas contas vão atrasar, eu vou receber cobrança, e eu tenho que mudar de vida agora. E é nessa pressão que você começa a colocar em si mesmo, que você acaba se esgotando antes mesmo de começar, sabe? Você cansa a sua própria mente, e na hora de pôr a mão na massa você não quer fazer porque você está esgotado. E eu acredito que é daí que veio a minha preguiça, sabe? Na hora de deitar eu me sentia um merda, um fracassado por ter feito tudo errado no dia, e eu ficar me cobrando até na hora de dormir, e daí eu já acordava meio que cansado, sabe? E desanimado, e eu acabava frustrado e não fazia o que tinha que fazer. Isso não é uma desculpa, eu só tô falando que foi o que eu passei. Eu acabei me esforçando, mas sendo preguiçoso, sabe? Eu meio que estava no meu limite e minha saúde mental estava indo pro caralho, entendeu? Então, teve um dia que eu parei pra refletir e eu percebi que eu tava fazendo tudo errado, sabe? Eu percebi que se eu arrumasse um trabalho que pagasse minhas contas e eu fizesse o que era o meu sonho como um hobby, talvez isso fluiria mais. Isso fez muito mais sentido quando eu vi um vídeo de um rapaz na internet que ele falava que ele passou pelo mesmo que eu, sabe? Ele largou tudo e foi querer viver do sonho dele. E essa mesma cobrança fez com que ele desistisse disso, sabe? E daí ele desistiu, ficou 3 anos sem fazer mais nada disso. E daí quando ele estava mais com um serviço mais tranquilo, ganhando um dinheiro mais ou menos, ele resolveu fazer isso como um hobby e as coisas começaram a fluir, sabe? Então ele se deu conta que se há 3 anos atrás ele tivesse um serviço mais estável e tratado o trabalho dele como um hobby, durante esses 3 anos que ele ficou sem fazer nada, ele já estaria muito mais na frente, sabe? Então a gente querer demais
que algo aconteça no nosso momento, isso pode estar gerando um efeito que demore mais pra gente a conseguir alcançar o nosso objetivo, ou talvez a gente nem alcance, entende? Pensando em tudo isso, refletindo, eu cheguei à conclusão de que, cara, eu não vou dar um basta nisso, porque, tipo, é isso que eu gosto. Não é exatamente o meu trabalho dos sonhos. Eu tenho, vamos dizer, 3 sonhos, tá? O primeiro sonho é fazer esse canal dar certo, o Acima do Topo, que eu relaxei muito por conta de tudo isso também que veio acontecendo. O segundo sonho é eu trabalhar com algo focado na música, cantar mesmo, sabe? Produzir músicas, porque é algo que me faz bem, é uma das únicas coisas que me faz bem na vida. Então eu quero focar nisso. Eu sei que é difícil, é muito difícil, não é fácil. Principalmente você ter uma voz boa, cantar muito bem, isso é muito difícil. E o terceiro é ter outro canal no YouTube de outro tema que eu não vou falar agora, porque não tem nada meio que concreto ainda, sabe? E junto com o primeiro, que é criar um canal no YouTube, fazer esse canal Acima do Topo dar certo, é meio que criar uma empresa, sabe? Revender produtos, ajudar outras pessoas, então tudo isso tá em um bolo. E a edição de vídeo era mais como um trabalho remoto pra mim poder fazer isso, sabe? As minhas horas vagas, mas não deu certo. Nada deu certo nisso. Culpa minha. E o meu plano agora, cara, é abaixar um pouco a minha pressão sobre essas coisas. Tratar isso mais como um hobby, fazer algo que eu dedique amor e tempo que eu acho necessário para isso. E procurar um serviço para me manter, sabe? E que eu consiga fazer minhas coisas nas horas vagas. E pensando nisso, eu vou voltar pra CLT, óbvio. Porque eu não sou rico, não sou herdeiro, então eu preciso de um serviço. Eu tava pensando em um curso de segurança vigilante, sabe? Então eu vou começar por esse caminho. Eu sei que talvez vocês possam estar pensando, tipo, o meu maior problema com esse trabalho é porque eu sou uma pessoa magra, entende? Querendo ou não, um segurança magro e com a minha idade ainda não passa uma boa impressão. Então eu tenho que focar nisso, eu tenho que ganhar peso. E eu já corri atrás de tudo. Daqui 1 mês eu vou começar a fazer o curso, sabe? É um curso a 2 horas da minha cidade, em outra cidade, né? Eu vou ficar 20 dias lá pra fazer esse curso. E cara, é um trabalho que pra mim vai ser muito bom se eu conseguir. Porque, se eu não me engano, a carga horária de trabalho é 14 horas e daí você descansa 36, alguma coisa assim. Então é muito bom porque eu vou trabalhar 14 e vou ter 2 dias pra mim focar nas minhas outras coisas, nos meus outros hobbies, né? Vamos dizer assim. Então eu acho que esse é o caminho. Se você tá pensando em largar o seu serviço e não tem nada fixo ainda, o que você sonha não te traz renda nem pra você se bancar e nem pra comer uma pizza final de semana, cara, não sai. Eu sei que é fácil falar. Às vezes eu não sei a sua vida, o trampo fudido que você tá. Mas, mano, se o seu trampo tá ruim, procura outro trabalho e faz o que você quer como um hobby, entendeu? Porque não cai nessa furada, mano. Isso não é verdade. A vida real é muito mais difícil do que só falar pra você tacar o foda-se, entende? Eu sei que dá vontade. Mano, eu já trabalhei. Eu comecei a trabalhar desde os 12, sabe? Eu tenho 22 anos. E de lá pra cá eu sempre fui parando, me frustrando, saindo de vários empregos, achando que o serviço que era errado, sabe? Que eu merecia mais. Mas na verdade eu talvez não merecia mais. Porque se eu não tinha mentalidade pra entender que eu preciso ficar num lugar de merda primeiro pra depois começar a trabalhar com o que eu gosto, eu merecia ficar naquele lugar, entende? Não sei se faz muito sentido, mas eu ainda tinha que sofrer muito mais pra entender que não era a hora, sabe? De que eu não estava preparado financeiramente e talvez nem mentalmente. Só não sai, cara. Só não sai, sabe? Vai fazendo isso como um hobby. E você arriscar, mano. Hoje em dia, ainda mais no Brasil, como as coisas estão, é meio que pedir pra passar necessidade, talvez, sabe, até o pior acontecer, você se frustrar e você fazer uma cagada por causa disso, entende? Então apenas não sai. Foca no que você quer, como um hobby. Talvez demore mais, mas como eu disse no começo da história do rapaz, é melhor demorar um tempo que você acha muito grande do que nunca acontecer, sabe?
ou você retardar esse tempo para começar daqui a alguns anos do zero novamente, entendeu? Eu levo muito em consideração e eu penso muito nisso. E eu lembro de que eu tenho muita vontade de conhecer Miami, sabe, cara? Se eu quisesse, se eu eu queria, na verdade, hoje mesmo estar em Miami, sabe? Mas cara, eu não tenho dinheiro nem pra botar combustível no meu carro e na cidade do lado, sabe? Eu não tenho dinheiro nem pra comer um lanche. Então como que eu quero ir pra Miami, sabe? Primeiro eu tenho que conquistar as coisas simples pra depois conquistar os meus sonhos, sabe? Então, eu acho que a gente pensar que a gente só tem uma vida e a gente tem que fazer as coisas acontecer rápido, é nisso que a gente vai perder a vida inteira arriscando e tudo dando errado e no final a gente não conseguir nada, entende? Então a gente tem que conseguir as coisas simples, as conquistas pequenas, para depois a gente ir aprendendo com isso e alcançar coisas maiores, sabe? Eu espero que tenha feito sentido esse vídeo. Eu vou trazer mais uns formatos sem edição, mais simples assim, para desenvolver tanto o que eu penso, conseguir transmitir para vocês e melhorar minha fala, essas coisas assim. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar nesse vídeo e eu espero que vocês estejam bem, vocês estejam conseguindo alcançar a meta de todos vocês. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem bem e estejam sempre acima do topo. Até o próximo vídeo.